vamos explorar a trajetória fascinante de C.S. Lewis, um dos escritores mais amados e influentes do século XX. Da sua infância em Belfast, as suas conquistas intelectuais, passando por lutas pessoais, dores profundas e um amor inesquecível. Este episódio vai te levar por cada capítulo dessa jornada. Clive Staples Lewis. Clive é de origem inglesa. Significa algo como morador do penhasco irrelevante, mas soa aristocrático. Staples vem da família da mãe, tradicional na Irlanda. Mas a parada interessante, desde criança ele exigiu ser chamado de Jack, porque, aos 4 anos, seu cachorro chamado Jaxie morreu. E ele, em luto, disse: "Agora meu nome é Jaxie." E ficou. Ninguém da roda íntima o chamava de C.S., sempre Jack. 29 de novembro de 1898. Belfast, Irlanda do Norte, nasce uma lenda com uma imaginação criativa fora do comum. O Van Gogh do cristianismo. Nascido fora de época, a imaginação que tinha não era para sua época. Assim como Van Gogh. Assim como casa de ferreiro o espeto é de pau. Ele veio de uma família de classe média confortável. Seu pai, Albert James Lewis, advogado. Sua mãe Florence Augusta Hamilton, matemática e filha de pastor presbiteriano. Era uma mulher culta e apaixonada por literatura, menos influência direta no jovem C.S. Desde cedo, Lewis mostrou-se muito próximo do irmão mais velho, Warren Warney Lewis. Juntos, criavam mundos imaginários, povoados por criaturas mitológicas e animais falantes, menos as sementes do que um dia se tornaria as Crônicas de Nárnia. Aos 9 anos, perdeu a mãe para um câncer. Isso destruiu a fé infantil dele. O pai entrou em depressão e distanciamento, e os irmãos, Lewis e Warney, se tornaram emocionalmente inseparáveis. Esse trauma da perda materna ressoa em Nárnia, quando os irmãos Pevensie estão separados dos pais pela guerra. O vazio da figura materna também ecoa nas figuras femininas, ausentes ou idealizadas na obra. Nesses tempos sombrios, refugiou-se nos livros, especialmente mitologias nórdicas e obras de George MacDonald, um dos escritores que mais o inspiraram espiritualmente e literariamente. Por volta dos 15 anos, Lewis rejeitou o cristianismo de sua infância e se declarou ateu, buscando respostas na lógica e na razão. Um dos pontos altos da sua formação foi estudar com W.T.I., um tutor intelectual exigente que o preparou para a excelência acadêmica. Serviu como oficial no exército britânico, lutando nas trincheiras na França, menos experiência que o marcou com traumas físicos e psicológicos. Após ser ferido, voltou a Oxford, onde brilhou, obteve honras de primeira classe em literatura clássica, filosofia e literatura inglesa. Logo virou professor e lecionou por mais de 30 anos no Magdalen College, em Oxford. Tornou-se professor de literatura inglesa medieval e renascentista na mesma Oxford. Depois, em Cambridge, pelo currículo exemplar. Estudou internatos frios, autoritários e, segundo ele, cruéis. Na Universidade de Oxford, foi um dos melhores alunos em literatura clássica, filosofia e história antiga. Serviu como soldado na Primeira Guerra Mundial. 1917. Viu amigos morrendo. Viveu o horror das trincheiras. Foi ferido gravemente. Saiu de lá ainda mais cético, racionalista, ateu convicto. Durante a Primeira Guerra Mundial, C.S. Lewis serviu como segundo-tenente e second lieutenant no 3º Batalhão do Somerset Light Infantry, lutando nas trincheiras da França em 1917 a 1918. Em 15 de abril de 1918, Lewis foi atingido por estilhaços de um projétil de artilharia alemão, perto de Arras,
Na França, os fragmentos U acertaram em várias partes do corpo, incluindo tórax, perna esquerda, provavelmente a coxa ou a panturrilha, mão possivelmente a que não escrevia. Mesmo assim, não deixou de ser um escritor admirado e talentoso. Ele quase morreu e foi socorrido às pressas. Ficou hospitalizado por meses e nunca mais retornou ao fronte. Curiosidade brutal: a explosão que o feriu matou um dos seus colegas ao lado. O trauma disso o perseguiu silenciosamente pelo resto da vida. Menos inclusive, inspirou sua visão do sofrimento. Por muitos anos, Louis sentiu dor fantasma e desconforto crônico, especialmente no lado esquerdo do corpo. Apesar de não andar mancando, relatos sugerem que ele tinha uma leve limitação física e que essa dor era pior nos dias frios, típico de ferida de estilhaço mal cicatrizada. A guerra feriu o corpo, mas também a alma. Louis passou a ter uma visão mais sombria da humanidade. Desenvolveu um cinismo temporário quanto à fé, mas, com o tempo, entendeu a dor como um instrumento divino de reconstrução. Como vemos em O Problema do Sofrimento, na sua autobiografia, Surprised by Joy, Surpreendido pela Alegria, ele menciona o episódio de forma breve, sem dramatização. Ele não queria parecer mártir, mas cartas pessoais revelam que aquela explosão o marcou de forma muito mais profunda do que admitia. Publicamente, nos anos 1920, começou a se aproximar do cristianismo, influenciado por conversas com o escritor e amigo íntimo J.R. Rua Tolkien, o cara do Senhor dos Anéis. Ganhou. Ou melhor dizendo, trouxe de volta a Cristo, código S. Louis. Tudum. Desculpe, me empolguei. A conversão de Louis foi gradual, intensa e totalmente racional. Tornou-se anglicano. Embora sua fé dialogasse com várias vertentes do cristianismo, Tolkien dizia: mitos são a forma como Deus fala ao coração antes da mente. Em 1931, após uma caminhada longa com Tolkien e Hugo Dyson, Louis declarou: quando embarquei no ônibus para o zoológico, eu não acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Quando desci, acreditava. Foi uma conversão cerebral, não emocional. Ele mesmo dizia que foi o converso mais relutante de toda a Inglaterra. Durante a vida, teve uma relação quase familiar com Jane Moore, mãe de um colega de guerra que morreu. Louis prometeu cuidar dela menos e cumpriu. Mais tarde, em 1956, já com quase 60 anos, casou-se com Joy Davidman, escritora americana, ex-ateia convertida ao cristianismo. A união começou como amizade intelectual e virou amor romântico. Pouco depois do casamento, Joy foi diagnosticada com câncer e morreu em 1960. A perda devastou Louis, que escreveu o livro A Anatomia de uma Dor, uma das obras mais humanas e vulneráveis sobre o luto já escritas. Nárnia nasceu como uma série de imagens que ele via na mente desde a infância, menos um fauno com um guarda-chuva, uma feiticeira num trenó, um leão majestoso, o leão de Judá. As crônicas de Nárnia se tornaram um fenômeno mundial, traduzidas para mais de 40 idiomas, vendendo mais de 100 milhões de cópias. Sua defesa da fé, ética e moralidade continuam influenciando escritores, pregadores, filósofos e artistas até hoje. A coisa explodiu quando sua fé amadureceu. Ele viu que poderia usar a fantasia para falar de verdades espirituais. Aslo, Cristo. Mas ele detestava chamar isso de alegoria direita. Segundo ele, Aslão é o que Cristo seria se entrasse num mundo como o de Nárnia, menos uma realidade alternativa, mas ainda tocada pela redenção. O nome Nárnia veio de um mapa antigo da Itália romana, onde ele viu a palavra Narnei, achou sonoro e evocativo. Louis mesmo disse: o cenário de Nárnia surgiu
antes da história. Vi, na mente, a imagem de um fauno andando em um bosque coberto de neve, carregando um guarda-chuva e pacotes. Essa imagem me perseguiu desde os 16 anos. Não foi baseado em nenhum personagem mitológico específico, mas sim um símbolo de inocência mágica e beleza exótica. Lewis teve essa imagem muito antes de sua conversão séria ao cristianismo. Guarda-chuva representava a presença do cotidiano no mundo mágico, menos como se dissesse: milagres podem aparecer no banal. O fauno, Senhor Tunus, foi uma espécie de eco da infância perdida de Lewis. Um ser gentil num mundo brutal. Ele desenhava figuras semelhantes aos 8 anos, numa espécie de mundo interior silencioso, inspirada, parcialmente, por Lilith, figura da mitologia judaica como a primeira mulher rebelde de Adão, também associada ao mal, frio e solidão. O trenó, um toque de contradição visual, algo infantil parece natalino, mas que carrega morte, controle e opressão. A feiticeira branca era uma paródia gelada de uma rainha má. Uma Eva que comeu o fruto e nunca voltou. Lewis odiava ditadores e a frieza da lógica sem alma. A feiticeira era o retrato do mundo sem Cristo, bonito, gelado e sem vida real. Agora, o ouro da casa. Aslan. O nome Aslum significa leão. Em turco, Lewis afirmou abertamente que Aslan é uma representação de Cristo, não um símbolo, mas Cristo em Nárnia. Se ele tivesse escolhido encarnar lá, o leão representa a realeza, sacrifício, ressurreição e autoridade absoluta com mansidão. A cena da morte de Aslan na mesa de pedra é um espelho da crucificação de Jesus. E a volta dele é a ressurreição. Foi tudo proposital. Leão de Judá? Total. Lewis bebeu diretamente das Escrituras, mesmo em alegorias. Lewis não acreditava em Papai Noel como mito comercial. Ele usou o personagem como símbolo da graça, quebrando o feitiço. Quando o Natal chega, em Nárnia, o inverno começa a perder poder, ou seja, o Natal Cristo vence o inverno pecado, domínio da feiticeira. Não é que o Natal seja uma farsa, menos pelo contrário. É um lembrete de que a esperança vence até o reino mais congelado do inimigo. Não, Lewis não dormia dentro de um guarda-roupa, mas a casa dele, The Killings, recebeu crianças refugiadas durante a Segunda Guerra, fugindo dos bombardeios de Londres. Foi vendo essas crianças explorarem a casa e os armários que ele imaginou um portal secreto para um mundo seguro, diferente, onde a alma podia ser curada. O guarda-roupa era o símbolo do refúgio, da travessia, da infância saindo da guerra e entrando na fé, nascendo então as Crônicas de Nárnia. O mundo de Nárnia surgiu da mistura de mitologia grega, medievalismo cristão, Bíblia, trauma de guerra e alma de criança curada. Foi escrito anos após sua conversão. Ele se converteu em 1931. Nárnia foi publicado em 1950. Era uma forma de evangelizar sem usar o sermão. Lewis dizia: quis mostrar a realidade cristã em outro mundo, de forma que as pessoas a desejem antes de saber que é verdade. Viveu a maior parte da vida como solteiro. Em 1956, já com quase 60 anos, se casou com Joy Davidman, uma escritora americana judia convertida ao cristianismo. Ela tinha 2 filhos, um deles, Douglas Gresham, virou filho afetivo de Lewis e hoje é o administrador do espólio de Nárnia. Joy tinha um câncer terminal. Casaram-se primeiro em segredo e depois oficialmente no hospital. Ela morreu. Em 1960, isso devastou Lewis, que escreveu o brutalmente honesto livro A Anatomia de uma Dor, onde ele questiona, se revolta, clama e sangra diante de Deus, sem fingir espiritualidade de plástico. É um dos textos mais sinceros
já escritos sobre luto e fé. Faleceu em 22 de novembro de 1963, em Oxford. Curiosamente, no mesmo dia em que John F. Kennedy foi assassinado, e Aldous Huxley, autor de Admirável Mundo Novo também. Mídia focou no Kennedy. Então a morte de Lewis passou quase despercebida. Foi enterrado em Haddington, Oxford, com uma frase marcante em sua lápide: oração é amor, e a fé é a luz, e a esperança é o tempo. Todas as suas obras, série As Crônicas de Nárnia 1950 a 1956, 7 livros, incluindo O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Caspian, A Cadeira de Prata, A Última Batalha, mistura de teologia mitologia grega, contos de fadas e crítica moral, além do Planeta Silencioso, Perelandra, aquela força medonha, menos ficção científica, com crítica à ciência, desumanizada. Cristianismo, Pura e Simples Mere Christianity, um dos maiores livros apologéticos já escritos. Nasceu de palestras feitas por rádio na BBC durante a Segunda Guerra. Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, menos sátira brilhante, onde um demônio experiente orienta um demônio jovem sobre como destruir a fé de um cristão. Que falar. De 2015, entre 2016 para cá. O problema do sofrimento, milagres, a abolição do homem, entre outros. Surpreendido pela alegria menos autobiografia espiritual. A anatomia de uma dor. Sobre o luto pela esposa, escritos acadêmicos profundos. Sobre Dante, escritor de O Conde de Monte Cristo, Milton Spencer e Shakespeare. Lewis tinha medo de dirigir. Nunca aprendeu. Escreveu vários livros em papel reciclado de documentos velhos, por ser pão duro e ecológico. Nunca teve TV. Achava perda de tempo. Era fã de Wagner, Dante e mitologias nórdicas. Era membro dos Inklings, grupo literário que incluía Tolkien. Eles liam os textos um do outro em pubs. Lewis não foi apenas um gênio literário. Foi um filósofo da imaginação. Usou dragões, feiticeiras e leões falantes para te ensinar verdades eternas. E tudo isso sem deixar de ser crítico, humano e realista. Ele é o tipo de autor que consola, exorta e inspira. E não com moralismo barato, mas com beleza e profundidade. Achou interessante a história de C.S. Lewis? Se curtiu, bora compartilhar? Vamos conversar nos comentários.